Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Escola do Avivamento. É um prazer falar com você através desse vídeo, fechou? E você já sabe, se tem vídeo novo, tem ensinamento novo para você. Então a gente aconselha pegar aí papel, caneta, anote isso porque realmente vai te ensinar muita coisa boa, fechou? Faça um pedido especial para você, se inscreve aqui no canal, tem muita gente aqui no canal já, mas se inscreve no canal, aperta esse joinha aqui embaixo e envia esse vídeo para mais pessoas, porque quando a aula é boa, o conhecimento que você aprende é bom, tem que ser passado para outras pessoas. Então envie esse vídeo para mais pessoas, combinado? E vamos juntos aprender aí da palavra de Deus, fechou? A porta dourada. Você já ouviu falar sobre essa porta que tem lá em Israel? A porta dourada? Se você não ouviu falar sobre isso, então é sobre isso a nossa aula de hoje, fechou? Sobre a porta dourada. É tão interessante porque quando Jesus ele entrou de forma triunfal em Jerusalém, aquela famosa entrada que ele entrou montado em um jumentinho, ele passou por essa porta, conhecida como Porta Dourada. Então Jesus passou por essa porta. Agora, olha que interessante isso. Isso aqui é muito interessante. Quando Jesus passou por essa porta, alguns anos depois, por volta de 1500, né, um general chamado Suleiman, né, era um general que também era rei do sultão. Ele tomou ali aquela região, né, ele tomou aquela região. Então, quando ele ficou sabendo que existia uma profecia que o Messias, o rei de Israel, passaria pela Porta Dourada, olha o que esse Suleiman fez. Ele literalmente mandou fechar a porta. Ele falou assim: o rei dos judeus vai passar aqui, o rei de Israel vai passar aqui, então quero ver ele passar, eu vou fechar essas portas. Literalmente, olha aqui na imagem abaixo, ele mandou fechar a Porta Dourada. Por isso que a Porta Dourada é fechada até hoje. É porque esse general, que também era rei do sultão, chamado Suleiman, ele mandou fechar a Porta Dourada para que o Messias, o rei de Israel, não passasse por essas portas. Agora, o detalhe interessante, existe uma profecia que está em Ezequiel capítulo 44. Olha isso, já ouviu falar sobre essa profecia? Ezequiel capítulo 44, do versículo 1 ao versículo 3. Eu vou ler para você aqui, vou colocar na tela também. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior. Tá falando sobre essa porta dourada, tá? Me fez voltar pelo caminho da porta exterior do santuário que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: essa porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela e por isso permanecerá fechada. Então, olha isso, essa porta dourada que está fechada hoje, essa porta aqui da foto, o general Suleiman, que era também um general, era também rei do sultão, ele falou assim, quer saber? Existe uma profecia que o Messias vai entrar por essa porta? Eu vou fechar essa porta, quero ver entrar, não vai entrar. Mas mal ele sabia que ele já estava cumprindo a profecia de Ezequiel 44, onde está dizendo assim, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Então, sem saber, esse general Suleimani, ele fechou a porta cumprindo a profecia de Ezequiel 44. Então, o que eu aprendo aqui? Quando existe uma profecia, ninguém pode impedir essa profecia de se cumprir. E se alguém pensar que pode impedir essa profecia de se cumprir, vai sem saber trabalhar para ela se cumprir mais rápido. Foi isso que esse general fez. Outra coisa que eu aprendo aqui interessante olha o versículo 3 de Ezequiel 44. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão de diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Então, em Israel, é isso que eu estou te falando, em Israel tem uma porta chamada
porta dourada. Perceba que essa porta está fechada. Por que ela está fechada? Por volta de 1500, o general Suleimani, que era também rei do sultão, ele ficou sabendo que tinha uma profecia que o Messias passaria por essa porta. Então ele falou assim, quer saber? Eu vou fechar essa porta. Quero ver esse rei dos judeus. Quero ver esse Messias passar por aqui. Eu vou fechar essa porta. E mais, embaixo dessa porta ele fez um cemitério. Por quê? O Messias, o rei dos judeus, que é Jesus, ele é um nazireu. O nazireu não pode tocar em coisa morta. Então olha a estratégia desse general Suleimani. Ele falou assim, quer saber? Eu fecho a porta dourada, ninguém passa por ela, eu ainda coloco um cemitério aqui embaixo. Por quê? Aí que o Messias não vai passar aqui mesmo. Porque nazireu não pode tocar em coisa morta. Mas olha que interessante que fala Ezequiel capítulo 44, versículo 3. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre. Olha isso, o general Suleimani fechou a porta dourada. Olha aqui na foto, ele fechou a porta dourada. O Messias não vai passar. Aí a Bíblia diz que o príncipe, o Messias, não vai simplesmente passar por essa porta. Ele vai se assentar em cima dela. Por quê? Perceba que essa porta dourada é frente ao Monte das Oliveiras. E você sabe o endereço aonde Jesus vai pisar primeiro quando ele voltar? Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Essa profecia está lá em Zacarias, que ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Então quando ele pisar no Monte das Oliveiras, ele vai olhar para essa porta dourada e falar assim, Suleimani, você fechou a porta e falou que eu não vou passar por ela, né? Então só para provar a minha autoridade, eu vou assentar sobre ela. Jesus vai assentar sobre essa porta. O que nós aprendemos aqui? Simples. Não importa as portas que alguém fecha para você aqui embaixo. Não importa a porta que alguém fecha aqui embaixo. A porta do céu ninguém pode fechar. A porta do céu não tem homem que pode impedir essa porta de se fechar. Então a lição que eu ensino para você nesse vídeo é, quem sabe você olha para alguma situação e fala assim, a porta se fechou, não vai resolver isso. Não, a porta do céu, ela continua aberta sobre a sua vida. E não tem nada que vai impedir as promessas de Deus de se cumprir sobre a sua vida. Fechou? Esse é o nosso vídeo de hoje. Reveja de novo, anote, tá? Porque isso realmente é algo surpreendente. Essa profecia de Ezequiel 44, ela se cumpriu com esse general que estava achando que estava fazendo outra coisa, mas ele estava ajudando a cumprir essa profecia, né? E sabemos que o Messias, o Rei Jesus, vai assentar sobre essa porta quando ele voltar. Fechou? Não esqueça, se inscreve no canal, aperta esse joinha e envia esse vídeo para mais pessoas. Fechou? Tamo junto, é nóis!